Olá, meus queridos alunos do 7º ano. A nossa aula de hoje vai ser com resoluções das atividades anteriores, com resolução da atividade em PDF e com resolução da atividade da videoaula do Reino Monera. Certo? Vamos lá? Vamos começar agora com a primeira questão da atividade em PDF. E ela diz o seguinte: descreva as principais características das briófitas. Nós podemos responder da seguinte forma: as briófitas, elas são plantas da primeira linhagem evolutiva. Como assim, professor? Elas foram as primeiras plantas a apresentarem tecidos verdadeiros. E os seus principais representantes nós podemos observar aí na imagem. São os musgos, as plantas hepáticas e os antóceros. Vamos agora para a segunda questão. Cite e descreva as principais estruturas das briófitas. Vamos para a resposta agora. As briófitas, elas apresentam 3 estruturas básicas, observe aí na imagem. Rizoide, que é uma região que fixa a planta no ambiente, além de auxiliar na captação de nutrientes também para essa planta, como água, sais minerais. Outra região é chamada de cauloide, que é uma região parecida com o caule das pteridófitas. A terceira e última região que nós podemos citar é o chamado filoide, que é uma estrutura clorofilada. Como assim clorofilada, professor? Uma estrutura que é capaz de realizar fotossíntese, ou seja, tem clorofila aí nessa região, certo? Terceira questão é: resolva as palavras cruzadas. Observem aqui no lado esquerdo nós temos as dicas e do outro lado a cruzadinha. Primeira, grupo de plantas sem flores que apresentam vasos condutores de seiva. As plantas que apresentam vasos condutores e não apresentam flores são chamadas pteridófitas. Segundo, grupo de plantas sem vasos condutores que não apresentam raiz, caule e folha, mas estruturas semelhantes, são chamadas briófitas. Elas apresentam rizoide, cauloide e filoide. Terceira, exemplo bastante conhecido de pteridófita são as samambaias, tá, gente? Resposta correta é samambaia. Quarta, é um exemplo bastante conhecido de briófita. Um exemplo bastante conhecido de briófita são os musgos, tá, gente? E quinta e última região das briófitas responsável pela captação de água e sais minerais, são chamados rizoides. Vamos lá agora para a quarta questão. Ela diz o seguinte: o que é seiva bruta e seiva elaborada? Nós vimos na questão anterior que as pteridófitas, elas apresentam vasos condutores. E essa seiva bruta e seiva elaborada estão relacionadas com esses vasos condutores. A seiva bruta, ela é uma substância, constituída de água e sais minerais que são essenciais na fotossíntese. Estão relacionados com um vaso condutor chamado de xilema. Já a seiva elaborada é um tipo de substância que é produzida na fotossíntese, que além de apresentar água, apresenta um tipo de carboidrato chamado de glicose, que é muito importante para a nutrição das células, tanto do caule como das raízes. E essa seiva elaborada está relacionada com o vaso condutor chamado de floema. Galera, vamos agora para as questões relacionadas ao Reino Monera, tá? Primeira questão: fale sobre a importância das bactérias para os outros organismos. Vamos lá para a resposta. Separei 2 aqui para a gente. Ciclo do nitrogênio é a primeira. Algumas bactérias, elas auxiliam na fixação do nitrogênio. Como assim, professor? Os vegetais, eles necessitam de nitrogênio para o crescimento das suas células, dos seus órgãos. No entanto, esse nitrogênio está disponível apenas na atmosfera. E essas bactérias, com seus processos fisiológicos, elas fixam esse nitrogênio, no solo, disponibilizando para os vegetais. Outra importância é na atuação na decomposição da matéria orgânica. Algumas bactérias são chamadas de bactérias decompositoras e elas auxiliam devolvendo esses nutrientes desses organismos mortos para o ambiente. Vamos para a segunda questão, gente. Ela diz o seguinte: quais são os tipos de nutrição das bactérias? Vamos lá para as respostas? Os tipos de nutrição podem ser o seguinte: autotrófica ou heterotrófica. O que é uma
nutrição autotrófica? É um tipo de nutrição onde o próprio organismo produz o seu alimento. E essa produção do alimento pode ser por meio da fotossíntese ou por meio de quimiossíntese. E os heterotróficos são organismos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Então, essas bactérias elas podem ser de dois tipos quando são heterotróficas. Podem ser saprófitas, que são bactérias que se alimentam de organismos mortos, ou bactérias parasitas, bactérias que se alimentam de organismos vivos, trazendo prejuízo para eles. Vamos lá, gente, para a primeira questão do livro paradidático. Essa questão aí é uma questão do Enem, tá? Está na página 18 do livro de vocês. Vamos lá para o comando da questão. Na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo: o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa afirmação permite concluir que o antibiótico, a alternativa correta é a alternativa E. Interrompe a produção de proteína para as bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio de suas funções vitais. Olha só, gente, quando nós falamos síntese proteica bacteriana, está relacionada à síntese de proteínas. E as proteínas são moléculas extremamente importantes para as bactérias. Logo, se elas não conseguem produzir proteínas, elas não conseguem realizar várias funções, tá, gente? Galera, agora vamos para a primeira questão da página 19. O comando da questão diz o seguinte: analisa as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma estrutura presente em células eucarióticas e procarióticas. A alternativa correta é a E, membrana plasmática ou membrana celular. Todas as outras estruturas, observem que são organelas que não estão presentes em células procarióticas, porque as células procarióticas são ausentes de organelas. As únicas organelas que elas apresentam são chamadas ribossomos. Segunda questão. A presença de núcleo bem definido caracteriza uma célula eucarionte, diferenciando-a de uma célula procarionte. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto da membrana que separa o material genético do citoplasma. A alternativa correta é a letra A, carioteca, certo? Também conhecido como membrana nuclear. Vamos lá agora para a terceira e última questão. Ao analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica, percebemos que as organelas existentes não são as mesmas nos dois tipos celulares. Isso ocorre porque nas células eucarióticas, a alternativa correta é a letra C. Existem organelas membranosas, ao contrário das procarióticas. As organelas presentes, como eu falei anteriormente, nas células procarióticas, são apenas os chamados ribossomos, tá, gente? Gente, era essa a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no e-mail da escola, perguntando sobre alguma coisa dos assuntos, das atividades, ou deixa mensagem aqui também nos comentários, tá bom, gente? Até mais, fiquem com Deus!